nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 3. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Salmo 3. Esse salmo diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clama ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque só o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre o seguinte tema: quando a crise vem da própria família. Quando a crise vem da própria família. Vocês todos sabem que este salmo é um salmo de lamento, é um salmo de Davi. E o contexto desse salmo é a insurreição, é a rebelião provocado por Absalão, filho de Davi, para tomar-lhe o trono, para tirar-lhe a vida. A relação de Davi com seu filho Absalão já estava estressada há 11 anos. Há 11 anos. Em consequência dos pecados de Davi, seu adultério com Batseba, Davi manda assassinar o marido de Batseba, casar-se com a viúva Batseba. A Bíblia diz que Deus perdoa o pecado de Davi, mas as consequências do seu pecado ele precisa sofrer. O filho do adultério morre, sua filha Tamar é estuprada pelo filho dele mais velho, Aminon. Tamar era irmã de Absalão, e Absalão fica com ela 2 anos, e nesse período ele trama a morte do seu irmão Aminon. Quando ele mata Aminon, Absalão precisa fugir de Israel, e ele fica longe de Israel durante 3 anos. Por intervenção de Joabe, Absalão volta para Jerusalém, mas Davi diz: eu não quero ver a cara dele, ele não tem o direito, não tem a liberdade de ver a face do rei. Nesse período, depois de 7 anos, Absalão manda um recado para o seu pai: eu quero conversar com o senhor. Se o senhor tem alguma coisa contra mim, que o senhor me mate. E a Bíblia diz que Davi recebe o seu filho no palácio, lhe dá um beijo no rosto, mas não fala nada com ele. Diz a Escritura que Absalão sai do palácio e durante 4 anos começa a montar um sistema, um esquema de rebelião, de conspiração, de insurreição. Terminados esses 4 anos, já são 11 anos de relacionamento estremecido, durante os quais Saul, melhor dizendo, Absalão ia furtando o coração do povo, mentindo para o povo, se colocando em favor do povo, dizendo que não havia lá no rei ninguém que ouvisse as causas do povo. E então ele foi aliciando o povo, foi aliciando lideranças,
E desta maneira, era muitíssimo o número de gente que estava a favor de Absalão contra Davi. Quando então Davi recebe um recado, Absalão marcha para Jerusalém. É muito numeroso o povo que está com ele. E diz a Bíblia que Davi então comunica aos seus próximos que não havia nenhuma possibilidade de livramento, e ele precisa sair de noite, descalço, com a cabeça coberta, atravessando o Vale do Cedron, subindo a montanha das Oliveiras, adentrando para o deserto, chorando. Todo mundo que vai com ele com a cabeça aberta, chorando, na iminência de um ataque terrível, avassalador de Absalão e do exército que o acompanhava. Pois este salmo é escrito e vivenciado nesse momento, em que Davi trava a sua mais inglória batalha. Ele que já tinha vencido um urso, um leão, o Golias e exércitos, agora eles travam a batalha contra o seu próprio filho. Não há resultado bom numa batalha dessa, porque perder a guerra é ser morto pelo filho, ganhar a guerra é matar o filho. Esse é o pano de fundo do Salmo 3. Então, dito isto, introdutoriamente eu gostaria que vocês, com a Bíblia aberta comigo, acompanhassem a exposição desta passagem. Em primeiro lugar, o que você nota aqui é uma conspiração desumana. Desumana porque é a conspiração de um filho contra um pai. Desumana porque Absalão sabia que Davi não era um rei que havia se autodeclarado rei, mas um rei escolhido por Deus, e que a história da redenção passaria por Davi, e que o Messias seria chamado filho de Davi, e esta era a aliança eterna que Deus firmara com Davi. Veja comigo o verso 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Davi tem ciência disso, de que havia uma multidão que abandonara as fileiras do seu apoio para traí-lo, para conspirar contra ele, para se insurgir contra ele, para fazer uma insurreição contra ele, para apoiar Absalão. E então é grande a multidão que está contra ele. Pois bem, amados, olhando isso do ponto de vista espiritual, nós temos muitos adversários também. São muitos os inimigos que nos cercam, sejam demoníacos, sejam o mundo, sejam as nossas fraquezas, os nossos próprios pecados. Nós estamos como que encurralados também por muitos e terríveis inimigos, e eles se multiplicam. Notem mais, não só uma oposição numerosa na terra, mas em segundo lugar uma acusação de abandono do céu. Olha o verso 2 comigo. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Talvez, amados irmãos, não tem poço mais profundo do que este, das vozes maledicentes se levantarem para dizer o seguinte: até Deus abandonou você, não tem saída para você, sua causa é perdida, sua culpa é grande, seu pecado está exposto, sua derrota está lavrada, Deus não vai amparar você, Deus não vai livrar você, dessa você não sai. Não tem dor maior, não tem crise mais aguda, não tem problema mais terrível do que este, de alguém dizer para você o seguinte: Deus não vai livrar você desta, Deus apanhou você, Deus agora vai castigar você, agora não tem mais escapatória. Não apenas a terra conspira contra você, mas os céus também estão contra você. Pois bem, Davi está enfrentando exatamente essas duas situações, uma conspiração na terra e uma acusação de que os céus
também estão contra ele e que Deus não vai socorrê-lo. Agora, vejamos em segundo lugar, que diante desse cenário tão cinzento, vem agora um socorro providencial nos versos 3 e 4. Olha qual é a resposta de Davi ao número crescente dos seus inimigos e à maledicência dos seus adversários, dizendo que nem em Deus haveria salvação para ele. Primeiro, Davi responde que Deus é o nosso protetor. Versículo 3 diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo. Note a conjunção adversativa porém, porque o cenário é cinzento, mas quando você é levado a pensar que a sua causa é perdida, que o seu problema não tem solução, que os homens se levantaram contra você, e dizem para você, até Deus abandonou você, isso não pode abalar a sua fé, isso não pode demover você da sua confiança. Você não vive pelos sentimentos e você não vive pelas circunstâncias, você vive pela fé, e a fé é a certeza de que, ainda que todos acusem você, Deus ampara você. Notem comigo, essa expressão, tu és o meu escudo, ela foi dita pela primeira vez, não pelo homem, mas pelo próprio Deus, lá em Gênesis 15, versículo 1, quando Deus aparece para Abrão e diz: eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Quando Deus se apresenta como nosso escudo, está dizendo o seguinte: os dardos inflamados do maligno não vão atingir você, as setas do adversário não vão destruir você, eu sou o seu protetor, eu sou a sua armadura, eu sou o seu escudo, os homens não podem derrotar você, se eu estou do seu lado, se Deus é por nós, quem será contra nós? Segundo, Davi vai dizer outra coisa, não só Deus é o nosso protetor, mas Deus é a nossa glória. Olha o verso 3, eis a minha glória. O que significa isso? Pensem vocês que Davi, já velho, está deixando Jerusalém, está deixando o palácio, está deixando o trono, com a cabeça coberta, com a cara cheia de lágrimas, de noite, descalço, fugindo para o deserto. Alguém poderia dizer: acabou a sua glória, Davi, cessou o seu reinado, agora você é deposto do trono, a conspiração vai prevalecer, e Davi está perdendo tudo e deixando tudo para trás, mas está dizendo o seguinte: meu Deus, tu és a minha glória. A minha glória não é o palácio, a minha glória não é o trono, a minha glória não é o apoio popular, a minha glória não é a riqueza que eu granjeei, a minha glória és tu, meu Deus, tu és a minha glória, tu és a minha herança, tu és a minha segurança, tu és o meu prazer. Não importa se no palácio ou no deserto, não importa se num quarto rebuscado de beleza, ou se numa tenda improvisada do deserto, tu és a minha glória. Bendito seja Deus. Você pode perder casa, você pode perder bens, você pode perder posição social, você pode perder a saúde, você pode perder a própria vida, mas Deus continua sendo a sua glória. Mas mais do que isso, ele diz que Deus é o nosso restaurador. Olha o versículo 3, a parte C: tu és o que exaltas a minha cabeça. Essa ideia de exaltar a cabeça é de alguém que foi nocauteado pela circunstância, alguém que foi derrotado pela crise, alguém que está com a cara no chão, ou com a cara coberta, ou com o rosto banhado de lágrimas, ou com vozes amaldiçoando você, como Davi saiu debaixo de maldição de algumas pessoas de Jerusalém, mas ele está dizendo o seguinte: olha, Deus me pega da lona, Deus me pega do pó, Deus me levanta das cinzas, Deus me tira da lona do nocauteamento, e me levanta, e me exalta, e me coloca em posição de vitória. Ainda que você, meu amado, tenha sido nocauteado pelas suas fraquezas, ainda que você tenha sido perseguido pelos seus inimigos, ainda que você tenha sido atingido de cheio pela crise, Deus pega você, Deus levanta você, Deus restaura você, Deus levanta a sua cabeça. Este é o nosso Deus. Mas ainda, notem vocês, em quarto lugar,
que Deus é o nosso defensor. Olha o versículo 4. Com a minha voz clama ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Oh, amados irmãos, como é precioso você entender que o nosso Deus responde a oração. As vozes todas são de desânimo para Davi. As vozes da terra amaldiçoam Davi, conspiram contra Davi. Mas de repente, ele ergue a sua voz e fala com quem está no trono, com quem tem as rédeas da história nas suas mãos, com aquele que levanta reis e depõe reis, que levanta reinos e depõe reinos, com aquele que fala e a sua voz é tremenda, com aquele que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazer. E quando Davi ora, ele recebe de Deus resposta, e resposta de livramento. Meus irmãos, não tem nada mais poderoso na terra do que um santo de joelhos. Um homem de Deus prostrado sobre os seus joelhos em oração é mais poderoso do que um exército, porque a oração une a fraqueza humana à onipotência divina. A oração une o altar da terra com o trono do céu. Quando você ora, você fala com aquele que tem poder de mexer nas circunstâncias, que tem poder de mexer com pessoas e tem poder de dar vitória quando a derrota já parece consumada. Mas há uma terceira lição desse texto. Não só uma conspiração desumana, não só um socorro providencial, mas veja comigo agora uma confiança inabalável. Confira o verso 5 comigo. Deito-me e pego no sono, acordo porque só o Senhor me sustenta. Quero chamar a sua atenção para 3 coisas nos versos 5 e 6. Primeiro, paz para dormir. Pense comigo, ou transporte-se para o lugar de Davi. Será que nós conseguiríamos dormir? Porque tem muitos que nem conseguem deitar. Talvez naquela noite nós, no lugar de Davi, estaríamos andando de um lado para o outro, dentro da nossa tenda improvisada do deserto. Uns deitam, mas não dormem. Rolam para lá, rolam para cá. A noite fica longa. Tem espinho no colchão e pedra no travesseiro. Outros até dormem a poder de remédio, um sono artificial, porque a mente está inquieta, o coração desassossegado. Outros dormem, mas nem acordam. Mas Davi, apesar da crise, tem paz para dormir. Eu não sei como é que você está lidando com essa crise, essa pandemia. Eu recebo mensagens frequentes de pessoas dizendo: pastor, não consigo dormir. Pastor, eu perdi meu emprego. Pastor, minha empresa está em recuperação judicial. Pastor, eu não conseguirei mais abrir as portas do meu comércio. Pastor, eu enterrei alguém da minha família. Pastor, eu estou com alguém da minha família no hospital em estado grave. Há muitos que não estão conseguindo dormir. E Davi, apesar dessas circunstâncias, deito, logo pego no sono. Mas notem vocês que ele não apenas tem paz para dormir, ele tem confiança para acordar. Porque ele diz no verso 5 assim: acordo porque o Senhor me sustenta. Quantas pessoas já me disseram assim: pastor, eu tinha vontade de dormir e nunca mais acordar, para não ter que enfrentar o problema, para não ter que ver a carranca da crise, para não ter que enfrentar a realidade. Você já imaginou que era acordar e saber: o meu filho quer me matar, o meu filho quer tomar o meu trono, o meu filho marcha contra mim para me humilhar, para me derrotar, para me massacrar e para me impor uma derrota acachapante?
Imagine a dor do coração de Davi, saber que o povo a quem ele servira há tanto tempo, virar as costas para ele, para apoiar uma conspiração contra ele. Ele diz: eu durmo, pego no sono logo, porque só o Senhor me sustenta. Eu quero dizer para você que, por pior que seja a crise instalada na sua vida, na sua família, quem sustenta você é Deus. Quem mantém você vivo é Deus. Quem preserva a sua saúde é Deus. Quem vai dar a recuperação das perdas que você sofreu é Deus. Quem vai restituir você à posição que você possuía outrora é Deus. Mas mais do que isso, não só paz para dormir, não apenas confiança para acordar, mas em terceiro lugar, coragem para enfrentar o inimigo. Olha o versículo 6 comigo. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Se você puder ler, ao chegar em casa hoje, 2 Samuel capítulo 15, você vai entender o que ele está dizendo aqui. Absalão conseguiu seduzir e aliciar multidões, gente que outrora fora fiel a Davi, que agora marcha numa rebelião, numa conspirata contra Davi. São milhares. E este homem vai dizer o seguinte: eu não temo milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Não é porque ele é forte, não é porque ele tem uma estratégia, não é porque ele tem um grande exército à sua volta para protegê-lo. Esta é a ação e a decisão da fé. Oh, irmãos queridos, nós estamos numa crise terrível. E você diz: bom, eu vou sair do Brasil porque aqui está em crise. Bom, mas o outro lugar tem crise também. A crise pegou todo mundo. A crise chegou em todas as nações. O problema está aqui, o problema está ali, o problema está lá, o problema está além fronteiras. A confiança, meu amado, não é que você vai olhar para a circunstância, está fácil. Não, não é que está fácil não. A sua esperança está em Deus. A sua vitória vem de Deus. Não importa quão grande é o inimigo, não importa quantos inimigos são, quem dá a vitória é Deus. Então ponha os seus olhos em Deus, então confie em Deus, então exercite a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Não tenha medo, confie. Pois bem, eu quero concluir com a última lição desta passagem, que é uma súplica confiante nos versos 7 e 8. Primeiramente, note comigo, uma súplica por libertação, versículo 7. Levanta-te, Senhor. Salva-me, meu Deus. Esta é uma expressão da gente usar uma linguagem humana para Deus, como se Deus estivesse deitado ou dormindo, ou cochilando. E você sabe que Deus não cochila, não dorme. Que Deus não precisa deitar para descansar. Deus está em posição de ação a todo momento. Deus trabalha até agora. Ele vigia a sua vida. Ele não toscaneja, ele não dorme. Mas essa expressão é uma súplica por uma intervenção imediata de Deus, de uma ação poderosa de Deus, de uma manifestação gloriosa de Deus, para vir em seu socorro na hora do seu aperto, da sua angústia, da sua aflição. Levanta-te, Senhor, salva-me. É aquela súplica de Pedro que está afogando, que está indo ao naufrágio, que está sendo engolido pela fúria das ondas, diz: salva-me, Senhor, e o Senhor prontamente o salvou. Segundo lugar, notem comigo, uma súplica, ou melhor, uma declaração, uma afirmação de que Deus é poderoso para triunfar sobre os inimigos que parecem ser maiores do que nós.
Olha a parte B do versículo 7. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Davi aqui levanta uma imagem para nós dos inimigos como feras selvagens. Se você gosta ou assiste de vez em quando os canais que falam dos animais selvagens, você percebe que a força de um animal selvagem está na sua mandíbula. Ele pega a presa não consegue sair. Quando diz que fere os queixos, está dizendo que Deus vai lá e quebra a mandíbula, de tal maneira que o inimigo fica impotente. Quando diz que quebra os dentes, significa que ele agora não tem capacidade mais de devorar. Você está enfrentando um inimigo forte, você está enfrentando um leão, mas o leão está desdentado. O inimigo já foi vencido, ele já foi derrotado. Quem derrota os nossos inimigos é Deus. Quem dá vitória é Deus. Quem dá livramento é Deus. Quem abre uma escapatória para você é Deus. Aqueles que lutaram contra você perceberão que não poderão resistir ao Deus onipotente. Ninguém afronta o Deus vivo e sai ileso. O problema aqui de Absalão não é apenas lutar contra o seu pai, é que havia uma aliança eterna de Deus com Davi. O Messias procederia de Davi, e conspirar contra Davi era conspirar contra o próprio Deus, era conspirar contra a própria história da redenção, e ninguém pode lutar contra Deus e prevalecer. Meu amado irmão, se você está em Cristo, o inimigo não pode atingir você. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Bendito seja Deus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade, e o adversário não pode nos derrotar, porque nós seguimos aquele que é o todo-poderoso Deus. Mas vejam comigo agora, por favor, uma declaração soleníssima no verso 8. Do Senhor é a salvação. Esse texto é um resumo da soteriologia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Esta é a expressão usada lá em Jonas 2:9. Do Senhor é a salvação. E aqui nós temos que admitir, irmãos, não só a salvação num sentido circunstancial, de um problema, de uma luta, como Davi estava enfrentando, de uma conspiração, de uma insurreição, de um motim. Mas Deus é o autor da nossa salvação. Deus é o idealizador da nossa salvação. Deus é o realizador da nossa salvação. Deus é o consumador da nossa salvação. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos justificou, é Ele quem há de nos glorificar. Isso é um fato tão concreto e absoluto, que a Bíblia coloca isso num passado, num pretérito perfeito. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou, aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. A salvação é obra de Deus de A a Z, de alfa a ômega. E essa é uma verdade bendita. Deus não salvou você porque você tinha méritos para ser salvo. Nem Deus salvou Davi porque Davi era um homem perfeito. Apesar das suas fraquezas, apesar dos seus pecados, apesar das nossas mazelas, Deus nos amou. Deus nos escolheu. Deus nos salvou. E essa salvação pertence a Deus, para que toda a glória seja dada a Deus. Mas eu concluo, porque esse texto traz finalmente uma intercessão generosa. Olha comigo que coisa linda que está no finalzinho do verso 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi agora é um intercessor. E note você, que no versículo
de número 6, ele diz que milhares do povo tomam posição contra mim de todos os lados. Ele está falando do seu povo. O que ele poderia fazer se fosse um rei vingativo ao alcançar a vitória? E a vitória chegou. Absalão foi derrotado. O exército dele foi derrotado. Davi venceu aquela batalha. Davi retorna a Jerusalém. Davi retoma o trono e o poder. Davi dá prosseguimento ao seu governo. Davi ajunta riquezas para a construção do templo. Davi nomeia o seu filho Salomão para dar sequência ao preceito divino até que chegasse o Messias, o filho de Davi. Agora Davi está orando. Ele podia dizer: Deus, agora castigue os opositores. Deus, agora pese a mão sobre os rebeldes. Ou ele podia, ele mesmo, perseguir os infiéis, pagando o mal com o mal, distribuindo vingança. Mas não é a postura dele. Ele vai agir como aquele que foi conhecido como filho de Davi, o Messias, fez quando lá na cruz, depois de ter sido cuspido, esbordoado, espancado, vilipendiado, ora ao Pai, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ele conclui dizendo: sobre o teu povo a tua bênção. Ele pede a bênção de Deus sobre a nação, ele pede a bênção de Deus sobre o povo. Se alguém faz o mal a você, não retribua o mal com o mal, ore por ele, interceda por ele, abençoe a ele, peça a bênção de Deus para ele, porque esta é a maior vitória. Aliás, Marcos 11, 25 diz o seguinte: você não pode orar se você tem mágoa no coração. Não pode orar. Deus não vai escutar a sua oração. Se você ousa chegar à presença de Deus, esprema todo o pus da mágoa daqueles que fizeram mal a você deliberadamente, e resolva perdoar, e mais, resolva se levantar como intercessor dessas pessoas, pedindo para Deus, para abençoá-las. Bom, eu quero concluir recorrendo ao que escreveu o nosso querido pastor Arival, na revista que ele expôs esse salmo, e ele conclui a sua aula naquela revista, fazendo uma aplicação prática. E na aplicação prática, o ponto é o seguinte: cuidado com os pequenos conflitos dentro da sua casa. Cuidado com problemas empurrados para debaixo do tapete. Cuidado para que a falta de diálogo não venha a crescer e aprofundar suas raízes e trazer consequências muito ruins e danosas para a sua família. Resolva os conflitos dentro da sua casa. Resolva as pendências de relacionamento dentro da sua casa. Porque talvez um problema que é como um fiapo de estopa, que você arrebenta com facilidade, se não for resolvido em tempo, vai se tornar uma corrente grossa, que não poderá ser quebrada, a não ser por uma intervenção de Deus. Que Deus nos ajude a resolver preventivamente grandes problemas da nossa casa, para que o nosso futuro não tenha que colher lágrimas, mas que seja um tempo de alegria, de paz e de vitória. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém.